precisa ser edificado, Pai. Que o Senhor cumpra a sua vontade sobre as nossas vidas, Pai, apenas a sua vontade, Senhor. Nós entregamos, Pai, esse tempo ao Senhor, Deus. Nós entregamos a nossa atenção a Ti, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos os nossos ouvidos, Pai, que o Senhor governe sobre todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor seja governo, Pai, sobre a minha boca nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, Deus, e Te agradecemos. Queridos, podem trazer o seu dízimo, a sua oferta, enquanto eu vou abrindo aqui. Abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Efésios 1. A gente vai ler a partir do verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém, querido? Só até aqui. Eu fui descobrir ontem, era mais ou menos umas 11 horas, o que eu entendi que o Senhor queria falar hoje aqui para nós. Durante a semana inteira eu fiquei buscando nele e eu já estava com algo no meu coração, mas ainda estava muito confuso, muito nebuloso, as mensagens elas não se encaixavam e eu não conseguia formatar, eu não conseguia, por mais que Deus falasse algo para mim de forma única. Às vezes é difícil porque Deus fala uma coisa para você e aí no dia seguinte Ele pode falar outra, e às vezes você não consegue achar nexo entre aquilo que Ele disse ontem e aquilo que Ele disse no outro dia. E você fica meio perdido a respeito do que o Senhor está querendo ministrar. Mas é muito legal como Deus faz as coisas aqui na casa. Pelo menos eu sei que algumas delas também, quando a gente conversa com o pastor, ele conta um pouco, mas muitas vezes Deus dá coisas para nós enquanto a gente está conversando aqui. E esses dias eu fiquei conversando com o Daniel bastante sobre algumas coisas, e eu fui me lembrando a respeito disso, né? E fui juntando as peças daquilo que o Senhor queria aqui ministrar ao nosso coração, querido. Esse texto que eu li aqui de Efésios, a Bíblia fala de várias coisas, mas o que eu queria trazer em enfoque para nós aqui, o que Paulo fala é a respeito do lugar de autoridade da igreja, o lugar em que nós, como corpo de Cristo, ocupamos, né? Ele fala primeiro do indivíduo, ele fala de quem nós somos em Cristo, do que o Senhor fez para as nossas vidas. Por isso que ele fala, olha, você precisa saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a sua riqueza da glória nos santos, né? Você precisa saber o poder pelo qual você pode invocar, que é um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, ele começa trazendo você para o indivíduo, ele começa falando quem você é nele, aquilo que você pode alcançar nele como um filho, como alguém remido no Senhor. E depois ele continua o texto e ele traz aquilo para o coletivo. Ele fala assim, e ele, falando de Cristo, ele está assentado com Deus nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que se possa referir, né? E ele fala da autoridade que nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, assumimos.
Ou seja, aonde nós estamos em Deus, ainda que nós sejamos um indivíduo, ainda que nós sejamos um homem, enquanto nós nos juntamos como corpo de Cristo, Paulo fala, quando vocês se juntam como igreja, quando vocês estão reunidos, quando vocês são corpo, vocês estão nesse lugar. E ele fala da morte de Cristo, quando ele conquistou essa autoridade por nós. Então ele fala que vem do céu e da terra. Ele fala primeiro Jesus, ele está sentado acima de todo principado e acima de toda potestade. Ele está ali. Mas para que ele governasse sobre toda a terra, ele deu o seu corpo à igreja. É como falasse assim, a igreja é a cabeça sobre todas as coisas. Cabeça no sentido de governo, cabeça é Cristo, mas a igreja exerce influência sobre todas as coisas. E essa influência, ela ocorre do céu para a terra. Primeiro em Cristo como cabeça, que está sentado acima de todo principado e de toda potestade. E para que isso fosse influenciado, para que isso fosse exercido sobre a terra e sobre pessoas, ele deu isso à igreja. E ele a chamou do seu corpo. É dessa forma que vocês vão estar nesse lugar. Isso não é, querido, colocado para uma pessoa sozinha exercer. Em Mateus, no capítulo 16, deixa eu ver, eu anotei aqui. Não precisam abrir, mas todos conhecem essa passagem de Pedro, quando a Bíblia fala que eles estão andando, né, e todo mundo está querendo discutir quem Jesus é, né, e eu achei, é engraçado esse texto, porque a Bíblia fala que uns olham para Jesus e falam assim, né, o próprio Cristo pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E eles falam, olha, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é algum dos profetas. Ou seja, cada um via em Cristo uma mensagem que esses profetas carregavam no tempo da sua época, e eles aliavam isso a Cristo de alguma forma. Então, quando Pedro olha para Cristo e ele fala, mas você é o Cristo, ele tem uma revelação de quem Jesus é. Você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Para Pedro e fala, dar-te-ei a chave do reino dos céus, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não era sobre Pedro, mas era sobre a revelação que Pedro havia tido, naquele momento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E debaixo dessa verdade eu vou edificar de palavras. Você vê que o próprio Cristo, quando a palavra pedra ali, é Petra, no sentido de rocha, que é a mesma palavra usada para aquela parábola em Mateus 7, que ele fala que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, é aquela mesma palavra. Mas quando ele fala para Pedro, ele fala de Petro, vermelho. Quando a igreja é uma denominação, Deus não fechou isso com homem algum. Isso está derramado sobre as pessoas. Num tempo em que não havia chovido sobre a terra, em que o povo estava apóstata, Elias estava numa caverna preso, achando que só ele estava. Deus fala, não, existem ainda 7.000 que não se dobraram a Baal, porque Deus conserva um povo, porque não está ligado a uma pessoa, porque Deus trabalha no coletivo. Deus sempre vai trabalhar no coletivo, ainda que Ele toque sobre uma pessoa e aquela pessoa carregue uma mensagem. A ideia de Cristo é que ela transfira isso para outros. E a igreja precisa entender essa posição. A igreja precisa entender esse exercício que ela está. Porque nesse texto que nós lemos em Efésios, às vezes faz uma confusão na nossa cabeça, e eu já tive também nesse lugar de confusão. Porque a Bíblia fala no verso 22, ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ele fala que ele está acima de todo principado, de toda potestade. Mas você olha para lugares ainda em que principados e potestades que não são do reino de Deus, que não pertencem a Cristo, imperam sobre aquele lugar. E a igreja está ali. Mas porque ela precisa exercer influência. Ela precisa entrar nesse lugar como igreja, como coletivo, como corpo, ir naqueles lugares e debaixo de uma verdade, debaixo de um fundamento, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, exercer isso sobre as pessoas. Hebreus 2:8, eu anotei aqui, olha o que a Bíblia fala. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, falando do próprio Cristo. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém,
ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas, porque uma coisa é todas as coisas estarem sujeitas a Cristo, mas outra coisa é todas as coisas estarem sujeitadas a Ele. Porque quando você fala que todas as coisas foram sujeitadas a Cristo, é algo que você entrega, é algo que você coloca debaixo. É a mesma ideia de que o Senhor abriu as portas da cadeia e sai quem quer. Mas você precisa dar esse passo e a igreja precisa estar nesse lugar. E foi nesse ponto, querido, que Deus começou a ministrar comigo a respeito do que eu havia pregado no domingo passado. Quando a gente falou do lugar que nós devemos ocupar como filhos, né? Daquilo que o Senhor tem para nós em relação ao seu amor, seja através de uma correção, seja através de um ensino, seja através de qualquer situação que o Senhor fale com você, mas Ele o fala como filho, né? E todas as vezes que nós nos escondemos, todas as vezes que nós de alguma forma não nos colocamos nesse lugar, a gente é que se faz ilegítimo. Mas antes de Deus ministrar isso, o Senhor falou para mim, e eu nem sei porquê, naquele domingo eu acabei não colocando isso, talvez era para esse mesmo, de que o maior problema de quando nós não nos colocamos nesse lugar de filho, quando nós não nos permitimos sermos tocados e transformados à imagem de Cristo, sempre, querido, e todas as vezes, o meu erro, o seu erro, a minha omissão e a sua omissão, ela não atinge você só. Ela atinge as pessoas que estão com você, ela atinge as pessoas que estão debaixo de você, ela atinge as pessoas que você nem sabe que você já deveria estar tocando, debaixo de um propósito que o Senhor liberou. Porque Deus não pensa, querido, como indivíduo, Ele pensa como coletivo. Sempre é assim. O Senhor se apresenta para nós de forma coletiva. Para pensar nisso. Ele vem para nós, Ele não se apresenta simplesmente como um Deus, mas Ele se revela em três. Por mais que Ele seja 3 em 1, e é meio doido a gente conseguir compreender isso, mas Ele se coloca para nós e se apresenta como alguém coletivo. Quando Ele revela para Abraão, a primeira vez que Ele fala aquilo que Ele vai fazer na vida de Abraão, Ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, começa por um homem que carrega em si ao que o Senhor está trabalhando, mas a ideia de Cristo é fazer nele algo que vai ser transferido para um coletivo. E Deus trabalha através de coletivo, porque Deus não mira num indivíduo para fazer nele todas as coisas e simplesmente aquilo ser guardado para ele, mas outras pessoas precisam ser tocadas. Só que o inverso também é verdadeiro. Então todas as vezes que a gente se omite de alguma forma, todas as vezes que a gente é negligente de alguma forma, todas as vezes que o Senhor fala conosco, e não precisa só ser uma correção, mas algo que o Senhor te pediu, algo que você sabe que você precisa entrar, o lugar que você precisa entrar enquanto corpo de Cristo, você precisa entender que não é só você que está perdendo. Pessoas que estão debaixo de você e que deveriam estar sendo tocadas para você estão perdendo. Homens, quando Deus me corrige como marido, Ele pode me corrigir enquanto homem no meu caráter, numa falha que eu tenho, mas quem paga o preço? A minha esposa, os meus filhos. Porque Deus, quando fala comigo e pede para que eu arrume isso na minha vida, para que eu me transforme à sua imagem, Ele não está apenas me mirando, Ele está mirando os meus familiares também. E Ele leva isso para outras pessoas. E seja para quem estiver debaixo de você. Todas as vezes que nós nos colocamos nesse lugar de omissão, que nós não nos permitimos sermos tocados por Deus, você não é só você que vai pagar o preço. O pastor, acho que ontem, postou algo muito semelhante a isso. E Deus falou muito comigo naquele texto. Porque uma coisa, querido, é o que ele falou naquela mensagem, é quando você deixa de fazer algo, ou faz, ou julga aquilo que você está fazendo quanto certo, errado, enquanto indivíduo. Mas o problema está nos relacionamentos. O problema sempre vai estar nos relacionamentos. Porque o meu erro e o seu erro vai atingir outras pessoas. Eu olho para a vida de Paulo e eu vejo que aquele homem entendeu isso de alguma forma. Quando ele tem quando ele está andando, eu não lembro a rua que era agora, mas ele está indo, acho que para Damasco,
A Bíblia fala para prender os cristãos. E a Bíblia fala que ele tem uma revelação que isto se mostra para ele. E aí Deus libera uma palavra profética sobre a vida dele. Ele fala, olha, então você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aquilo, quando você olha pela primeira vez, parece que Deus está liberando uma palavra em que o que ele ia fazer com Paulo, aquilo que importava que Paulo sofresse pelo nome de Cristo, não era um fim em si mesmo, no sentido de que Paulo ia sofrer simplesmente porque ele ia sofrer, mas porque tinha um propósito no sofrimento que Paulo carregava. E você vê em Colossenses 1:24, olha o que Paulo fala: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, o que ele está querendo nos dizer aqui? Que aquilo que o Senhor colocou sobre ele, no que diz respeito às aflições que ele ia sentir, não diz respeito a ele, mas as aflições era em função do corpo, era em função da igreja. Então tudo aquilo que Paulo passava, tudo aquilo que Paulo sofria, todas as aflições que Paulo tinha um propósito específico, era para edificar a igreja. E aquele homem se doa de uma forma sobrenatural ao coletivo, porque simplesmente não tem a ver com ele, simplesmente não tem a ver com Deus levar ele ao terceiro céu e falar coisas das quais ele não pode revelar. Por isso que Paulo vai, e eu sou apaixonado por isso, ele fala, olha, eu não prego entre vocês com persuasão de sabedoria, eu prego Cristo entre vós e Cristo crucificado, porque era isso que precisava converter as pessoas. Porque Deus trabalha no coletivo, Deus visa as outras pessoas e não apenas a minha e a sua vida. E quando você olha para, quando a gente vai para a igreja, no corpo, querido, a parte mais difícil talvez é você ser tentado a fugir da igreja. Entendo o que eu vou falar, mas fugir desse coletivo, quando você começa a conviver com irmãos, e nesses relacionamentos você percebe que as pessoas são diferentes de você. Você percebe que nem todo mundo pensa como você. Você percebe que o seu irmão que está ali, ele não foi criado como você. E ele tem erros e defeitos e pecados que você pode olhar para ele e falar, meu, como que esse cara pode estar nesse lugar? Ou às vezes você mesmo se frustra e você fala, eu vou sair desse lugar. E o diabo tenta o homem nesse sentido. A Bíblia fala em Provérbios 18 que aquele se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Você pode reparar, querido, que todas as vezes que alguém, de alguma forma, ele está triste com Deus, ou ele está chateado com alguém da igreja, ou ele está desanimado no corpo, a tendência dele é se isolar. A tendência dele é falar, não, eu não vou mais participar da mesa, eu não vou mais estar nesse lugar de comunhão, eu não vou mais participar disso. Sendo o que Deus faz, querido, na minha e na sua vida é justamente o contrário. Ele chama você justamente para o contrário, para você estar nesse lugar de comunhão e para você suportar uns aos outros. Em Efésios, no capítulo 4, ele fala, olha, vocês precisam andar conforme a vocação de vocês, suportando uns aos outros em amor, edificando-vos em amor, suportando uns aos outros em amor. Porque vocês precisam preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele fala, porque há um só Pai, há um só batismo, há uma só fé entre vós. Ou seja, não importa se meu irmão fulano ou ciclano está andando de forma errada ou torta, mas ele faz parte desse corpo e eu preciso cumprir o meu papel, entender quem eu sou, me colocar nesse lugar, querido, ter paciência em relação às coisas, porque Deus não quer que você se isole. Deus quer que você, enquanto indivíduo que foi tratado por Ele, curado por Ele, consiga tocá-lo. Mas a gente não faz isso. A gente, na maioria das vezes, vai procurar um outro irmão para falar mal dele, e você nem orou por aquele irmão que você acha que está em pecado. Quando você vê Paulo, e às vezes gera um pouco também de confusão na minha cabeça. Eu não lembro aonde que está isso, mas Paulo fala, olha, eu já repreendi ele algumas vezes, e ele não quis me ouvir, então expulsa ele da congregação. Falou, nossa, mas parece que expulsar ele vai ser pior. E não,
Porque a maior dificuldade que tem, querido, Deus não tem problema com o meu e com o seu pecado. Deus tem problema que, enquanto corpo, nós precisamos estar andando para o mesmo lugar. E Ele sabe que vai ter gente maior, e Ele sabe que vai ter gente menor, Ele sabe que vai ter gente mais imatura e gente mais madura. Deus sabe de todas essas coisas. Mas Ele ainda assim fala, andem como corpo, andem de forma coletiva, porque eu trabalho com vocês nesse lugar. E vocês só vão conseguir exercer, vocês só vão conseguir estar e exercer influência, governo sobre a terra, enquanto igreja. Ainda assim Ele continua dizendo que quando 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, ali Ele se faria presente. Não é quando você está sozinho, ali Ele se faz presente sim, mas na sua intimidade com Ele. Mas Ele sempre fala no coletivo. Ele fala, olha, quando você for em algum lugar, vai em 2, não vai sozinho. Porque Deus começa trabalhando do coletivo, porque Deus se importa com o corpo dessa forma. Deus quer buscar a sua noiva, querido, ataviada com linhos de justiça. Mas qual o tipo de contribuição que a gente está tendo em relação a isso? Como nós estamos nos comportando em relação a isso? Seja na minha omissão ou na minha negligência de eu olhar e falar, se eu não obedeço a Deus, se eu não ando aquilo que Ele me pediu, quem vai pagar o preço por isso? É a minha esposa, são os meus filhos, são as pessoas a quem eu congrego. Porque eu preciso conseguir assumir esse lugar e eu preciso ter uma mente coletiva e não egoísta. De simplesmente morrer no meu canto e falar, não, deixa eu aqui, não mexe comigo. Por isso que Paulo fala, olha, não deixe de congregar como é costumes de alguns. Porque ainda Deus ordena a sua bênção no meio da congregação. Porque enquanto o corpo de Cristo, o sangue dele corre no corpo, ele não corre em outro lugar. O sangue de Cristo corre no corpo, o pão é compartilhado no corpo. Você só se compartilha com outra pessoa quando ela está do seu lado. Você não se compartilha sozinho algo para si, mas você compartilha quando outros estão do seu lado. E nós precisamos começar a entrar nesse lugar, querido, ter uma mente coletiva para as coisas. Entender que o meu erro e o meu pecado, Deus quer sarar, Deus quer tratar sim. Mas em relação aos outros que estão comigo, eu também preciso andar num lugar de maturidade. E Deus me levou ontem a 1 Coríntios 13. E é lindo de ver como Paulo escreve aquilo. Eu acho que em 1 Coríntios 12 ele fala de dons e ele fala de ministérios. Deixa eu abrir a Bíblia para vocês aqui. 1 Coríntios 12. Ele fala no verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam não todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, ele fala o que foi derramado para a igreja enquanto corpo. Fala, olha, tem dons distribuídos no meio de vocês, tem ministérios distribuídos no meio de vocês, que eu entreguei para vocês se edificarem. Mas aí ele continua dizendo, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou seja, ele volta para o capítulo 12. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses e não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queridos, isso é o fundamento do Evangelho. E ontem
enquanto eu estava escrevendo isso, de verdade, eu estava escrevendo, eu comecei a chorar. Porque eu falei, Pai, a gente precisa começar a aprender isso, Senhor. Porque a gente não tem uma cabeça ou um coração maduro o suficiente para andar como o corpo de Cristo, se todas as vezes eu me sinto ofendido. Se todas as vezes que o meu irmão não está no mesmo lugar que eu não tenho paciência com ele. De você pegar na mão e conseguir andar nos passos e saber que ontem você estava naquele lugar. Porque nós precisamos nos mover mais em amor. E quando você olha para Cristo, ele também tinha vezes em que ele se irritava, ele falou, ó, geração incrédula e perversa, até quando suportarei? Porque ele andava com eles e ele via erros. Você já parou para pensar, Jesus andando com aquele povo 3 anos, e eles falando um monte de besteira, Jesus indo para a cruz, e eles falando quem que vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, e eles conversando de coisas que não tinham nada a ver. Em João, no capítulo 11, Jesus está indo para a cruz, e vai um monte de gente para ver ele. Os religiosos que tinham visto que ele ressuscitara Lázaro. Aí tinha ali no meio pessoas que só estavam indo ali por causa daquilo que ele estava fazendo. Tinham pessoas que estavam indo lá porque queriam colocar ele em descrédito. E ele estava olhando para tudo aquilo lá e ele estava indo para um lugar só, e ele estava indo para a cruz, porque ele não sai do lugar dele independentemente do que os outros fazem ou deixam de fazer. E é isso que nós precisamos entender, querido. Que nós não podemos sair do nosso lugar, daquilo que Deus fez nas nossas vidas, independentemente de quem está ao nosso lado, mas eu preciso ter o amor suficiente, a graça suficiente para andar enquanto corpo, para andar como coletivo, porque Deus trabalha dessa forma. Deus começa desse jeito. Deus sempre vai trabalhar assim. Um corpo é formado a partir dos ossos. Em Ezequiel 37 ele fala que se juntam ossos com ossos. E quando você vai lá para Adão, a primeira coisa que Adão fala, depois que ele não olha ninguém que era compatível a ele, a primeira revelação que ele tem, a primeira coisa que ele fala osso dos meus ossos e carne da minha carne. E quando aquele profeta, ele profetiza sobre os ossos secos, a primeira coisa que ele profetiza é para que ossos se juntem aos seus ossos. Ou seja, é Deus falando que um corpo, ele começa a ser formado quando casamento começa a ser fortificado. Porque começa a partir do coletivo, quando as alianças começam a ser compreendidas e entendidas. Porque Deus não começa simplesmente com um e para nele. Deus espera que a gente se comporte dessa forma, que a gente deixe o lugar de meninos, querido, e que a gente entenda que Deus tem prazer na comunhão, que Deus quer que a gente tenha comunhão uns com os outros, e não que a gente se isole, e não que a gente acha que sozinho a gente consegue conduzir, que sozinho a gente consegue levar, porque só eu sou bom, só eu sou perfeito, só eu faço isso, só eu faço aquilo, e eu não vou hoje porque aquele irmão me irrita, e todas as vezes eu saio desse lugar. Tá, e daí? Deus fala então, e eu? A Bíblia fala que ele entregou, ele como justo morreu pelos injustos, e eu merecia alguma coisa no meio disso tudo? A primeira vez que Deus me tocou, Ele sabia de todas as minhas impurezas, e Ele continua sabendo, e ainda assim Ele procura ter comunhão comigo, e ainda assim Ele olha para mim todas as vezes que eu falo, vamos filho, vamos andar, você precisa caminhar, e a gente precisa ter essa mesma mentalidade, querido, mentalidade de corpo, mentalidade de uns que se suportam uns aos outros, que levam as cargas uns dos outros. Paulo fala isso, levai as cargas uns dos outros. Acho que é Gálatas no capítulo 5, quando ele fala sobre pecado, ele fala, se seu irmão for achado em alguma falta, leve a carga dele. Jesus diz isso, olha, se seu irmão pecar, repreende ele. Ou seja, você não tem que tolerar o erro dos outros, porque você é corpo e está tudo bem, está tudo certo. Ele fala, repreende, mas perdoa-lhe. E segue andando.
E aí o Pedro, acho que pergunta para ele, ele fala, mas quantas vezes eu preciso perdoar? Ele fala 70 vezes 7. Ele fala, então aumenta a nossa fé. Porque para andar como corpo, a gente precisa fazer dessa forma. E a igreja primitiva, apesar de ser uma igreja que tinha dons, e que eles cresciam, e que eles faziam todas essas coisas, eles tinham problemas, senão Paulo não ia escrever isso para eles, para que eles se suportassem, para que eles levassem as cargas uns dos outros. Porque ainda que ele seja um modelo para nós, enquanto igreja, de uma igreja que se move no Espírito, que entrega todas as coisas, amém, glória a Deus por isso, mas eles também tinham os seus problemas, mas ainda assim eles conseguiam partilhar o pão de casas em casas, eles ainda assim tomavam as suas refeições em conjunto com singeleza de coração, porque Deus abençoa o coletivo. E o lugar que nós temos para entrar, querido, o lugar que Deus espera de nós, nós vamos entrar como igreja, porque é para a igreja que ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É para ele que ele entrega as chaves, é para a igreja, é para o coletivo, de gente que entende o seu lugar. Por isso que o pastor, de novo falando a mensagem dele, mas parece que Deus alia todas as coisas. Ele fala, então não adianta você tentar andar como coletivo se você não quer andar junto. Deus não tem problema com o seu pecado, e nós não temos problema com o meu erro ou com o seu erro, ou seja, de quem for. Mas o problema é a gente dar de ombro para essas coisas e não entender o seu lugar, quem nós somos, o porquê que nós precisamos ser parecidos com Cristo e andarmos juntos. Por isso que Paulo fala nesse texto de Efésios 4 que eu li aqui, o que eu falei para vocês, nós podemos ser diferentes sim, mas todos estão debaixo de um Espírito, todos têm uma só fé, todos são batizados em um só batismo, porque ainda que nós sejamos diferentes, nós estamos indo para um alvo, nós caminhamos em conjunto, nós estamos juntos, enquanto corpo, e nós exercemos esse lugar de influência, suportando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, e andando em amor, querido, porque esse é o fundamento do Evangelho, e esse vai continuar sendo o fundamento do Evangelho. Eu preciso me mover em amor, eu preciso estar nesse lugar de amor, eu preciso ser parecido com Ele, eu preciso suportar sim os meus irmãos, como eles também me suportam. E na hora que eu recebo algo, eu não tenho que torcer o nariz, eu tenho que olhar e falar, talvez ele está querendo dizer isso porque ele viu algo em mim mesmo. Mas glória a Deus, porque eu vou continuar andando junto, eu não vou me isolar não. Porque aquele se isola, ele vai morrer, não adianta, a brasa fora, ela apaga de uma vez por todas. Então todas as vezes que você tem um problema, pode colocar, a primeira tendência sua é se isolar. E o problema, eu não estou falando de coisas que você quer ficar um tempo sozinho, não isso. Mas se isolar, deixar quieto, falar, não, é melhor eu não estar junto. É melhor eu ir embora. Eu acho melhor que eu tô bem aqui junto com a minha casa. Não tá. Porque ainda que ali estejam problemas, e ainda que ali tenham defeitos, é ali que o Senhor disse que Ele ia habitar. É ali que Ele disse que Ele ia estar andando no nosso meio. Amém, queridos? Se coloque de pé. Que o Senhor trate o egoísmo de nós, querido. Porque a nossa tendência é sempre ver aonde eu estou perdendo ou aonde eu estou ganhando. E ninguém tem que ganhar e ninguém tem que perder, querido. Você precisa ser parecido com Jesus e eu preciso ser parecido com Jesus. E nós precisamos nos suportar. E glória a Deus por isso. Porque quando nós andamos nesse lugar é bom. Quando depois de um tempo você olha para alguém que você sabe que tinha algo e depois de um tempo você vê aquela pessoa curada e aquela pessoa andando e não estando mais naquele lugar, é gratificante demais. Porque você vê que Deus ainda trabalha, que o Espírito ainda fala aos nossos corações, que Ele ainda traz cura, que Ele ainda traz liberdade sobre as pessoas. Nós precisamos ter essa mente coletiva. Nós precisamos buscar um lugar de cura, sim, enquanto indivíduo, um lugar de intimidade, mas nós precisamos ir para o corpo de Cristo e liberar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós e andarmos juntos em união. Porque é para Cristo, porque é para o corpo de Cristo. É nesse lugar que a gente vai exercer influência sobre a terra.
Todas as coisas foram sujeitas debaixo do pé de Cristo e Ele exerce autoridade através do corpo dele. E não apenas de um membro, mas é o corpo andando junto, alinhado, ajustado, bem consolidado, com juntas, caminhando em conjunto. Quando um dá um passo, o outro dá um passo junto. E não me escondendo coisas. Mas quando nós conseguimos andar e falar, eu ainda tenho problemas, mas vem, vamos andar junto comigo que Deus vai te curar, meu filho. Você tá manco ainda, mas eu não tô, então quando eu corro, você corre junto comigo, que no meio dessa corrida Deus te cura. Mas não abandone, não se isole. Não se coloque num lugar de apatia. Adão fez isso. Quando Adão peca, a primeira coisa que Adão faz é se esconder, ele foge do lugar de comunhão. E Deus não quer que você fuja de um lugar de comunhão. Porque ainda que Deus sabia que ele tinha errado, Deus não faltou ao encontro, Deus estava lá para estar com ele. E nós precisamos ter essa mentalidade. Nós precisamos estar nesse lugar, querido. Lugar de pessoas curadas, amém. De pessoas que têm defeitos, sim. Mas de pessoas que buscam um alvo. De pessoas que querem se parecer e que têm a sua alegria nisso, em ser aperfeiçoado por Cristo. Qual é a minha alegria? Ser parecido com Ele. Mas me dá aflição, sim, glória a Deus por isso. Mas essa aflição que eu tenho, ela não vai ser só para mim. A aflição que eu tenho, ela vai um dia repercutir para o corpo de Cristo. Ela um dia vai tocar o corpo de Cristo e pessoas vão ser curadas e pessoas vão ser saradas. Então eu não vou mais me omitir, porque eu tenho responsabilidade para com o corpo. Eu tenho responsabilidade para com o corpo. Tenho responsabilidade para as pessoas que estão debaixo de mim. Então eu não posso falar, não, eu não vou fazer. Porque se eu não fizer, a minha esposa paga, os meus filhos pagam. Então eu preciso largar esse lugar de egoísmo, querido. E buscar sim, por mais que eu esteja mal, eu falo, Pai, mas eu estou aqui, Senhor. Porque eu sei que é possível. Se o Senhor me disse, eu sei que é possível entrar nesse lugar. Se o Senhor me disse, eu sei que é possível ser curado, sim. Eu sei que é possível ser parecido com você, sim. Então vamos ter essa mente coletiva, querido, em nome de Jesus, de trabalhar enquanto corpo, nos movermos enquanto corpo, gerar dinamismo, vida orgânica para o corpo, aonde cura é liberada, aonde o que tem salmo dá salmo, aonde o que tem cura dá cura, aonde o que tem uma palavra dá uma palavra, e todos são tocados, e todos de alguma forma conhecem Deus ali naquele ambiente, naquele lugar de comunhão. Amém, queridos? Pai, que o Senhor traga cura sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Pai, que o Senhor nos edifique em amor, Pai. Que a gente consiga andar em 1 Coríntios 13, Senhor. Quando nós vemos, nós estamos mais preocupados, Senhor, com aquilo que vamos conhecer, Pai, ou aquilo que vamos aprender. Mas tudo isso passa, Senhor. O Senhor se alegra muito mais quando nós somos pacientes. O Senhor se alegra muito mais quando nós olhamos para o outro, Pai, e não olhamos para nós, Senhor, porque Cristo é revelado através disso, Senhor. Deus é amor, Pai, e se importa que a gente se mova em amor, Pai. Que o Senhor nos ajude enquanto corpo, Deus, porque o Seu sangue corre no corpo, Pai. Que o Senhor nos cure, Deus. Que o Senhor ordene sobre esse lugar, Pai, e sobre as pessoas que aqui estão, Senhor, a Sua graça, Pai, a Sua cura, o Seu toque, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor libere sobre nós nessa manhã aquilo que o Senhor tem reservado, Pai. Em nome de Jesus, que a gente tenha um coração de unidade, que a gente tenha uma mentalidade de unidade, Senhor. De caminharmos, Senhor, ainda que muitos, mas de caminharmos como um, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor toque sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor toque sobre os nossos irmãos, Pai. Sobre o nosso pastor que ainda estão em viagem. Que o Senhor toque sobre a vida deles, Pai. Que nesses dias ainda que fazem, Senhor, terça, eles estão aqui, Pai. Mas que o Senhor fale com eles ainda, Senhor. Que nada se perca pelo caminho, Pai. Mas que tudo seja cumprido, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor nos dê uma semana, Senhor, debaixo da Sua graça. Uma semana debaixo da Sua bênção, Senhor. Da comunhão do Seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter em nosso coração, Senhor, como Davi. Alegrai-vos quando me disserdes, vamos à casa do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que esse seja o nosso coração, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente.